escaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta. 5 horas mais 7 minutos, voltamos com concentração aqui na Rádio Bandeirantes. Paulo do Vale, o senhor tem um contato e um convidado especial, então faça as honras da casa, já que o senhor é um ponte pretano nato. É isso, Gustavo Soler, já agradecendo, atendendo gentilmente aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes de São Paulo, o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, que vai bater um papo com a gente, sempre conversa lá com os nossos colegas da Rádio Bandeirantes de Campinas e outras rádios também, mas que, inclusive, em algumas oportunidades já falou que gostaria de conversar com as rádios de São Paulo também, para falar um pouco dessa situação da Ponte Preta, infelizmente rebaixada aí à Série C do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente que acompanha um pouco mais de longe o futebol de Campinas e que fica assustado quando vê uma situação da Ponte, a situação do próprio Guarani também, numa Série C do Campeonato Brasileiro. Eberlin, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes de São Paulo, pra gente bater esse papo aqui. Um abraço pra você, como é que tá? Um abraço, Paulo, Fernando, Nina, pessoal da Rádio Bandeirantes de São Paulo, um prazer falar com vocês. Estou à disposição de vocês. Como você disse, é triste a Ponte estar na Série C. A Ponte está sendo reconstruída nas 4 linhas, às vezes não está contento nem ao meu contento, nem ao contento da sua massa torcedora, mas a Ponte Preta durante 20 anos foi dilacerada, foi destruída, e é por isso que ela chegou à Série C. Foi suplantada por inúmeras equipes que nós suplantávamos num passado não tão distante, e como foi deixada de lado, infelizmente ela carece de muita estrutura e ela foi extremamente endividada. O Eberlin, é até importante um contexto aqui, para quem nos acompanha e não está em Campinas ou não acompanha tão de perto assim o futebol campineiro, e é claro que a gente precisa fazer justiça aqui com relação aos últimos bons anos da Ponte Preta, e eu cobri de perto por muito tempo e sempre fui muito crítico à gestão anterior de anos e anos através da figura do Sérgio Carnielli, que mesmo afastado através da justiça, ele sempre deu as cartas colocando ali pessoas que, de alguma forma, até um dado momento, se justificavam a ele, mas muitas vezes também romperam com ele, assim como foi o que aconteceu com você ali no começo dos anos 2000, né? A Ponte Preta ela foi comandada por mais de 30 anos, vai arredondando, pela figura do Sérgio Carnielli, um empresário, né, de muito dinheiro, e que ao longo dos anos fez aportes aí à Ponte Preta. A maior parte da dívida da Ponte, pelo menos até essa mudança de poder, ela é justamente com a figura do Sérgio Carnielli, que em nenhum momento demonstrou querer largar o osso e colocava ali algumas pessoas, mesmo quando ele foi afastado por conta de algumas irregularidades aí detectadas, e ele foi ali colocado como um presidente de honra, e somente na última eleição ele acabou, a chapa dele, né, mesmo não encabeçada por ele, mas a chapa que de alguma forma representava o grupo político dele, foi vencida pela chapa montada pelas pessoas que colocaram você como presidente da Ponte Preta. E ao longo desses anos a Ponte sim figurou na elite do Campeonato Brasileiro em algumas oportunidades, ela chegou a uma final de Sul-Americana, ela algumas vezes retornou à Série B do Campeonato Brasileiro e depois voltou à Série A, com o maior orçamento da história em 2017, foi rebaixada à Série B e não retornou mais à Série A, e essa dívida aumentou bastante ao longo dos anos com a figura do Sérgio Carnielli. E você, de alguma forma, tem dito que muita coisa que você viu aí na Ponte Preta quando você assumiu estava errada, e fez até alguns apelos de que isso deveria ser mostrado mais pela imprensa de Campinas e que isso nunca foi mostrado, e que você até apelaria muitas vezes para uma imprensa nacional, para uma imprensa de São Paulo. O que dá para dizer, o que são essas coisas que aconteceram na Ponte Preta ao longo dos últimos anos, só para a gente colocar, né, traçar uma linha, Eberlin,
para falar também a respeito da sua gestão, que obviamente o torcedor tem muitos questionamentos. Mas o que você pode trazer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes de modo geral com relação às antigas gestões que tanto atrapalham hoje a vida da Ponte Preta, Eberlin? Paulo, excelente colocação. Vou ser um pouco mais preciso aí no seu tempo que a gente tem nessa linha do tempo que você traçou aí. Eu fui para a Ponte Preta junto com o Sérgio em 1996. A Ponte também estava numa situação difícil. A Ponte, eu assumi o departamento de futebol profissional da Ponte. A Ponte ia ser rebaixada para a terceira divisão do Campeonato Paulista da série... Aliás, para a terceira divisão do Campeonato Paulista. Tá? Tinha cinco jogos e necessitava ganhar 4. Eu era diretor do departamento amador, ele insistiu e eu assumi as duas pastas, o profissional e o amador. Nós nos livramos do rebaixamento para a Série A2, em 97, né? Chegamos em 96, em 97 isso foi feito, no primeiro semestre. No segundo semestre nós montamos uma equipe, aí já sob meu comando, e nós nos tornamos vice-campeão brasileiro da Série B e retornamos à Série A do Brasileiro depois de 11, quase 12 anos. Permanecemos por 10 anos na primeira divisão, comigo, eu no cargo de vice-presidente e à frente do futebol do clube. Deixei de ser vice-presidente em dezembro de 2005, permaneci até metade de 96. No exercício fiscal de 2005, dezembro de 2005, a Ponte Preta tinha um débito de 10 milhões de reais, 8 milhões e meio, 9 milhões de reais. Sendo que 6 milhões e meio era para a figura do presidente. 6 milhões e meio de reais. Então, deixo de ser vice-presidente, 2006, 2007. Sei que 4 anos depois a Ponte passou a dever 40 milhões para com ele. E 5 anos depois passou a dever 70. E quando eu cheguei, a dívida foi apontada, ou melhor, eu assumi o clube na primeira segunda-feira de janeiro de 2022. 2 dias após eu recebi a visita de um oficial de justiça penhorando o estádio Moisés Lucarelli, dizendo que havia sido aportado 120 milhões de reais nesse período. Né? Essa dívida está na justiça, esse processo está em andamento. Em primeira instância, nós conseguimos derrubar perto de 40% desse endividamento. O juiz decretou, encontrou irregularidades e derrubou 40% disso. Isso em primeira instância, isso deve ser um processo extremamente demorado. Além desses 120 milhões que ele aponta contra o clube, nós fomos verificar em fase de execução já, coisa que nós não tínhamos, como sabíamos, que nós não estávamos dentro do clube, mas 320 milhões de reais de processos na área trabalhista, civil, no CNRD da CBF e tributários. Então não era só com ele, ele contraiu uma dívida com ele, uma dívida quase o dobro ainda, ou o pessoal dele, né? Nessas esferas, tornando quase que inadministrável a entidade. Eu encontrei o clube em 10 dias, as contas bancárias estavam bloqueadas, né? Penhoras, ele penhorou o estádio, penhora no clube social, penhora nos automóveis, penhoras em todas as áreas. Você não conseguia fazer recebimento algum, você não conseguia que ninguém aportasse nada ao clube. Penhoras nas cotas de televisão via federação, via CBF. Um outro presidente colocado por ele penhorou também as contas da Ponte Preta, né? No meio do ano conseguimos vender um jogador por 12 milhões de reais para o Red Bull. Metade desse dinheiro foi bloqueado também por esse ex-presidente, né? Então a Ponte ficou, principalmente no primeiro ano, foi muito difícil administrá-la. E fora as dívidas, que você vai dizer para mim que a maioria dos clubes está endividado, a Ponte Preta foi sucateada.
Quando de lá eu saí, nós tínhamos feito um campo de treinamento, onde eu participei, fiquei à frente para a construção desse centro de treinamento na época, e nós o fizemos com a venda do jogador Luiz Fabiano. Reformamos toda a parte interna do estádio Moisés Lucarelli, construímos um CT, eu acho que faltava mais um campo, mas era em ótimas condições. Reformamos os dois clubes poliesportivos, troca de gramado, foi feito o upgrade para que a Ponte pudesse suplantar ou pudesse ter uma condição melhor de trabalho. E ela suplantava nessa época até 2005, 2006, 2007, 2008, devido a esses investimentos que nós fizemos não com dinheiro de presidente algum, mas sim com venda de atletas da Ponte Preta. Nós suplantávamos o Avaí, nós suplantávamos o Fortaleza, e muito o Mirassol. Fizemos uma final com o Mirassol dia 2, o placar no último jogo foi 5-0 dentro do Moisés do Carelli. Final não, uma semifinal acesso em 99, que foi comigo também. E outra, Ituano, inúmeras equipes. A Ponte Preta não era só a camisa que talvez fosse mais pesada, mas tinha uma estrutura muito maior que esses clubes. Retorno ao clube 16, 15 anos depois, não foi colocado um tijolo, os outros tijolos que lá estavam deteriorados. A Ponte tem precárias condições hoje de treinamento, gramado do estádio destruído, CBF nos impondo a substituição de iluminação, os vestiários de visitantes do clube eram pior que os de Várzea. Os de Várzea de Campinas eram muito melhor do que os campos de Várzea. Banco de reserva não acolhia os atletas. Sistema estrutural de administração com software que era sempre hackeado. Equipamentos de computação totalmente sucateado, móveis. Eu estreiei como presidente da Ponte, logo que cheguei, não tinha material esportivo. Nós jogamos no Allianz Parque em 2022 contra o Palmeiras com o uniforme da equipe de juniores, que estava disputando a Copa São Paulo, usado, porque não tinha material. Hoje nós trouxemos uma marca internacional, a Diadora. Tudo isso que eu citei para você aqui foi reconstruído, foi reformado a nível de clube de Série A. Agora, na próxima terça-feira, iremos inaugurar lá para a diretoria o sistema de iluminação, com maior capacidade do interior do Brasil, 1.600 lux, atendendo os pedidos da Comebol, para se realizar o jogo, inclusive da Comebol. O placar eletrônico, que era motivo, às vezes, de risada dos adversários, hoje é o maior do interior do país. Então, está sendo reconstruído o clube. Mas, diante de toda essa hecatombe financeira, muitas vezes a Ponte Preta não consegue montar um clube competitivo. Às vezes você tem 8, 9 jogadores no elenco de qualidade boa para manter ou para brigar naquele campeonato, e a hora que começam as suspensões, as contusões, que são muitas hoje no futebol brasileiro, devido ao número de jogos constantes que a gente tem, ou aquela carência física. Hoje mudou muito o futebol, se corre demais, você acaba sempre usando 5 substituições para manter o ritmo, e você não tem qualidade, a mesma qualidade para manter esse ritmo, e acabamos sendo rebaixados. Um técnico que, ao meu entendimento, é extremamente capacitado, um técnico que é meu amigo, que é pontepretano, que é forjado dentro das fileiras da Ponte Preta, extremamente vencedor, que é o Nelsinho Batista. O Nelson esteve comigo na reconstrução da Ponte em 2001. Inclusive inaugurou esse CT que eu acabei de te falar, as dependências do estádio. Nós chegamos à semifinal do Campeonato Paulista e à semifinal da Copa do Brasil naquela ocasião. E hoje ele viu o sucateamento da máquina e o problema que ele tinha de jogadores. Nós apenas propusemos a contratar jogadores na janela do meio do ano, mas quase nenhum time contratou. Você não tinha algo que você pudesse trazer que seria melhor do que você, pelo menos para jogar igual ao que nós tínhamos. E veio a tragédia. Outro problema que nós enfrentamos
e devido a todo esse problema financeiro, vinham as imposições de restrições da CBF. Por exemplo, quando todos os clubes podiam contratar, a Ponte não podia, porque sofria transfer bans, né? Que é uma punição do CNRD, quando você tem algum débito lá de não pagamento, e se você não salda, você não pode nem contratar, nem vender jogadores. Eu acredito que já no início do terceiro ano, eu devo ter pago pelo menos quase 30 milhões de reais de processos, de acordos, até um pouco mais com os investimentos que nós fizemos, acho que na ordem de uns 5 milhões. Então é esse o problema. E o torcedor, eu entendo ele quando me critica, porque ele quer saber da bola na rede, ele quer saber de boas campanhas. Mas quando a Ponte fez boa campanha lá naquela minha primeira passagem, quando eu era tido como o mago aí do futebol, aqui no interior, e etc, nós criamos uma estrutura para que isso ocorresse. Hoje essa estrutura já não existe mais, e hoje o Novo Horizontino da vida, o Mirassol, o Ituano, né, tem uma estrutura já no estado de São Paulo muito melhor que a da Ponte Preta. Então, a estrutura de dia a dia dessas equipes ultrapassaram e muito a Ponte Preta. Ô Eberlin, com relação ao que aconteceu no passado, de talvez irregularidades, vou aproveitar para fazer duas perguntas, pensando no que de alguma forma poderia ser apurado através... Boa parte de responsabilidade, viu? Tá. Eu digo assim, irresponsabilidade. Tá, e uma auditoria, por exemplo, não caberia, na sua visão, sobre tudo que aconteceu na Ponte nos últimos anos, antes da sua chegada, e pensando à frente. Já me passaram uma informação de que, nos últimos tempos, a Ponte foi procurada por alguns grupos estrangeiros com a possibilidade de virar uma SAF, porque a Ponte Preta seria um clube atrativo por toda a sua história, mais de centenário, um dos clubes mais antigos do país, a questão da democracia racial, o próprio mascote, né, a macaca, tudo isso teria atraído a atenção de alguns investidores. Isso é verdade? Você fecha a porta da Ponte Preta para investimento de SAF enquanto você estiver aí? Não existe a possibilidade? Porque aparentemente a Ponte parece ser um clube inviável por tudo o que aconteceu no passado e pelo que o futebol apresenta no presente. Não existe a chance da Ponte Preta receber um aporte financeiro e virar um clube empresa dentro de alguma possibilidade de um grupo estrangeiro que já me passaram que teria procurado a Ponte Preta nos últimos tempos, Eberlin? Como eu digo aqui para a imprensa de Campinas, são duas situações. Primeiro, que eu acho que SAF não seria alternativa, tá? Mas na Ponte Preta existe um conselho deliberativo com 300 nomes, com 300 pessoas. Eu não sou dono da Ponte Preta, né? A maioria que decide. Nós nunca fomos procurados por uma empresa oficialmente. O que existe no mundo de SAF, Paulo, são corretores, né, de valores, que vão a empresas que eles acham interessantes e depois vão no mercado tentar vender. Então, oficialmente, a Ponte nunca teve nenhuma proposta de SAF. Foi criada uma comissão, tudo que vem de SAF na Ponte Preta nem na minha mão passa, vai direto para essa comissão. Né? O pessoal faz o levantamento, vê o endividamento. O que ocorreu uma ou duas vezes é que seria uma SAF a troca do endividamento do clube. Ora, se fosse só para deixar o clube aberto, a Ponte consegue deixar o clube aberto, né? A Ponte precisa de um upgrade, ela precisa de investimento para sanear o endividamento e para ser reconstruída, senão não adianta também. Agora, não fechei a porta para ninguém, só agora no final do ano, mesmo sendo rebaixado para a Série C, 4 ou 5 grupos ali procuraram a Ponte Preta, mas você não sabe quem é o grupo final, tá? Como eu falei, são pessoas que agenciam isso, que intermediam isso, que ganham comissão com isso. Foi me passado que seria inclusive um grupo ligado ao Jay-Z, que é aquele rapper americano que tem inclusive investimento em basquete, em futebol americano, é a Rock Nation, né? O Soler tá me dizendo aqui. Teria sido esse grupo ou não?
Ponte Preta, não eles oficialmente, dizendo que seriam eles, né? Eu pedi o contrato social da empresa e pedi o contrato social lá nos Estados Unidos. O da empresa no Brasil está lá comigo, constava um investimento, um registro da ordem disso, eram 4 ou 5 pessoas, capital social registrado, R$100 de cota cada um, ou R$500 de cota cada um. E tinha um aporte maior, que era dessa empresa, da ordem de R$10 mil. Aí eu pedi o contrato a nível internacional, a empresa estava registrada nas Ilhas Virgens, né? E comecei a pedir a documentação e ali parou. Foi isso, não sei se porque eu pedi essa documentação internacional, se porque a Ponte pediu, né? Mas eles não falaram de valores, eles não falam nada. O que eles querem saber, olha, vamos ver o tamanho da dívida. A gente vai e fala o tamanho da dívida, não é? E investimento é o seguinte, Paulo, eles querem saber, às vezes não é nem tanto a dívida, é a capacidade de arrecadação do clube. Né? A capacidade de arrecadação desses clubes é maior do que o endividamento. A Portuguesa fez, Marco, o atrativo da Portuguesa, o terreno nas margens da Marginal Tietê, né? Qual a equipe mais emergente hoje no futebol na Série A? Não é o Fortaleza? Fortaleza é uma SAF, até hoje ela busca um investidor e não conseguiu, né? O América de Minas é SAF, busca investidor e não conseguiu, né? O Curitiba se transformou em SAF, tem lá a SAF e é uma briga de cachorro doido. O Sport Recife já faz 4 anos que tenta uma SAF e ainda não conseguiu constituir. Então não é fácil. Esse pessoal quer fazer investimento de acordo com a arrecadação lá na frente. Mas a ponte está aberta sim, não está fechada não. Eu não sou dono dela. Eu estou presidente. Aliás, lembrando que eu não seria presidente. Foi construído um grupo gigantesco para poder fazer frente ao grupo desse ex-presidente que você citou, né? No meio do caminho, o primeiro desistiu, o segundo não foi aceito pelo próprio grupo nosso, e também tinha uma certa discordância ali que ele achava no estatuto, que ele não poderia ser. 24 horas antes da eleição, os mais antigos, os dirigentes da Ponte Preta, me procuraram e insistiram, ou você vai, porque a maioria, principalmente do pessoal mais antigo da Ponte, vai com você, ou vai perder a eleição de novo. E para lembrar, voltando ali a um outro assunto, eu falei aí da SAF, cobrar responsabilidade, tudo isso que foi feito na Ponte Preta, ele foi aprovado em Conselho Deliberativo. Você fala, pô, Marco, mas como isso? Os outros pontes pretanos estavam todos do outro lado? Não. O Conselho da Ponte Preta, por 15, 20 anos, foi constituído por um grupo de empregados e trabalhadores da empresa do ex-presidente. Então, as votações eram aprovadas, tudo que se fazia lá era aprovado. E hoje, depois ele oficialmente saindo do clube em 2011, se não me engano, mesmo comandando tudo, você não consegue cobrar isso em qualquer esfera que seja. Tem um presidente aí que acionou, inclusive judicialmente, o clube aí, uma cota inteira de televisão ele bloqueou, ele foi excluído do quadro associativo, não por esse motivo, mas por outras irregularidades que ele cometeu. Então, essa parte de degradação da ponte, Paulo, é extremamente complexa. Por isso que eu falo, eu pegar fazer uma entrevista coletiva e só falar, a ponte deve 180 milhões de tributos, 120 milhões para o ex-presidente, 60 milhões tem 60 milhões de processo trabalhista, tem 60 milhões de processos cíveis, tem 20 milhões no CNRD da CBF. O torcedor vai escutar isso, tá bom, tá tudo certo. Agora, ninguém vai falar, por exemplo, teria que se cobrar jogador que foi contratado aqui em 2017 ganhando 290 mil reais. Um clube como a Ponte Preta não aguenta pagar isso para ninguém. Nunca aguentou. Treinador que passou pela Ponte Preta ganhando 250 mil reais. Não existe. Não tem como. Mas hoje a Ponte não deve para ninguém com relação à sua gestão. Até essa semana me parece que... Ele já retirou a ação, Paulo. Sim, já retirou a ação. Mas eu queria entender o motivo dele ter entrado, se você diz que, na verdade, hoje a Ponte consegue
fazer o futebol com pouco, mas que consegue Deixa eu pagar te falar, em dia. Paulo, tudo, muitas vezes tem coisas maquiadas aqui no interior, na capital, ao longo do Brasil. E que não é correto, mas também não é colocado pela imprensa. Em alguns momentos, você às vezes não consegue saldar um imposto. Tá? O salário do jogador está corretamente em dia, mas os impostos devido a ele não estão. E quando não estão, faculta ao jogador, né, pedir uma rescisão indireta. Né? Esse rapaz que você está citando, ele não tinha nem um mês de salário atrasado, a Ponte foi rebaixada com salário em dia de funcionários e jogadores. Tá? Um ou outro jogador que tinha o salário mais alto tinha débito de FGTS, que também nós estamos saldando. Tá? E esse aí, você sabe que tem a máfia, né, dos advogados, né? O caça-jogador. Ele vai lá, verifica, fala, poxa, mas se você entrar na justiça, olha quanto você tem direito. E aí aquilo, de alguma forma, seduz, né? E muitos jogadores falam, esquece o que foi feito, esquece que o salário está em dia, esquece que ele está empregado. E por que ele mudou de ideia, Berlim, e retirou? Um dos motivos foi esse, ele entendeu tudo que foi feito por ele no clube, tá? A maneira que ele chegou no clube, a maneira que ele está hoje, e foram 10 minutos de conversa, olhou na verdade ele estava sentindo na cabeça dele que ele não seria utilizado esse ano, que ele talvez fosse perdesse a titularidade, uma condição de coisas, e aí os advogados chegaram nele e fizeram essa propositura. Mas, olha, eu odeio empresário, viu, Paulo? Empresário, para mim, o grande mal do futebol brasileiro, é assunto para 10 matérias aí. Mas como presidente da Ponte, não é melhor você ter uma boa relação com eles, Eberlin? Porque é isso que talvez coloque a Ponte num outro patamar. Eu tenho relação com empresários, eu estou só dizendo que eu odeio. Quantos empresários hoje têm jogadores na Ponte? Desse grupo, desses empresários grandes, eu acabei com todos eles. Porque quando eu cheguei na Ponte Preta, era assim, ó. Tinha um empresário grande aí da capital, tinham 20 jogadores dentro da Ponte. Um jogava, 19 tinham que pagar também, mas não jogava. Tá? Aí tinha um outro aí do interior, mais 20. Um jogava e tinham 19 fora. Tá? Isso aí eu não podia admitir no clube, eu cortei. Acabei com isso. Hoje não tem nenhum jogador que você contrata que não tenha procurador, que não tenha empresário. Tá? Eu até entendo a figura do empresário, participação ali. Agora, você é uma pessoa que se tornou extremamente experiente no meio, né? O jogador hoje escuta mais o empresário dele do que o técnico referente dentro do gramado, nas 4 linhas. Tá? O técnico, o presidente do clube, o diretor de futebol fala, pô, mas você não foi bem hoje, hein? Errou aquela bola, não cruzou direito, perdeu um pênalti. Ele dá uma baixada na cabeça, sente e fala, pô, vou ter que rever isso. Aí ele vai no emprego, o empresário liga para ele e fala, não, tá tudo certo, você foi bem pra caramba, o técnico não sabe nada, o presidente é um burro. E ele escuta o empresário. Então, como em qualquer meio, tanto como nos dirigentes, tem os bons e os maus. Essa exorbitância de salários hoje, tá? O negócio se tornou estratosférico, porque eu acho que é função deles também, né? Quanto maior o salário para o jogador, maior ele vai ganhar, mas mais ele vai ganhar, né? Mas isso, para mim, é uma indústria que destruiu o futebol brasileiro. Vou passar a bola para o Gustavo Solé, que também tem perguntas ao Eberlin. Daqui a pouco também vou reproduzir aqui algumas perguntas do pessoal que me manda mensagem para eu também repassar para o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, que está conversando com a gente, Gustavo Solé. Sempre uma honra conversar com o Eberlin. Boa tarde, presidente. E a Ponte Preta, até o momento, né, se for até mais do que isso, o senhor pode até me corrigir, conseguiu a contratação de 15 jogadores para a temporada de 2025. E olhando para esses atletas, presidente, quantos têm contrato com vocês apenas para o Campeonato Paulista e quantos ficam para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, sabendo, né, que é uma realidade totalmente diferente, uma Série C e uma Série B do Campeonato Nacional? Gustavo, um prazer falar contigo. Esse número já está chegando a 18 com novos contratados. Ainda faltam alguns detalhes para a assinatura do contrato, mas já vai chegar aí
no início da semana, que é amanhã, não, isso foi hoje, né? Mas digo, dia útil, a 18, e 16 são com contrato até o final da temporada em 31 de outubro, e outros até já estendido ao Campeonato Paulista de 2026. Bom, então o técnico Alberto Valentim pode ter uma tranquilidade, né, de trabalho para todo o ano de 2025. E aproveitando, né, a Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista dia 15 às 6h30 da tarde contra o Novo Horizontino, jogo fora de casa. Recentemente, Eberlin, entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes de São Paulo o presidente da Federação Paulista de Futebol, e o Reinaldo Carneiro Bastos falou que para 2025 todos os clubes da Série A1 teriam 10% de reajuste em comparação àquilo que receberam de cotas em 2024, né? Então cerca aí de 8 milhões e 800 mil reais para os clubes que não estão ali entre Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. O quanto esse dinheiro vai ajudar a Ponte Preta nesse momento complicado financeiramente? Será uma temporada que a Ponte vai passar menos sufoco financeiro com esse investimento que vai receber da federação? Gustavo, todo o planejamento para esse ano de 2025 é para que não haja um único dia de atraso de salário, como foi também o do ano passado e do ano retrasado, tá? Diante do que nós temos para receber. Inclusive nós temos a Copa do Brasil também para disputar esse ano. O problema são processos que, de repente, você fala, pô, mas vai cair, nós vamos perder esse ano, nós vamos perder o ano que vem, nós vamos conseguir fazer um acordo. Eu não tenho a condição de te dizer isso. E aí, às vezes, fura alguma coisa. Mas todo o planejamento, com exemplo do que foi em 2024, é não ter atraso de salário. O que ocorre com a Ponte Preta é que muitas vezes paga durante o mês. O correto é o 5º dia útil, e muitas vezes paga no 15º, no 20º dia, mas paga durante o mês. Então, a Ponte não teve problema de salário em 2024. Você citou o nome do Alberto. Se você citar 90% dos técnicos que trabalham comigo, eles adoram trabalhar comigo. Porque eu em 98% das vezes, em 10 anos antes, 12 anos antes, mais agora 3 temporadas, eu não mando o treinador embora. Eu entendo comigo que a culpa de mau resultado, na maioria das vezes... Você até recontrata treinador que foi demitido, né, Eberlin? Isso. A Ponte Preta, eu tenho a minha visão de futebol, é que na maioria das vezes ou é gestão do próprio clube, tá? A carência do clube de dar algum suporte às vezes para o treinador, e às vezes eu perco um jogador, eu não fico triste não. Eu fiz até na palestra agora da chegada, na conversa com os jogadores. Agora, quando eu perco um treinador, eu fico muito triste. Até acho que se eu tivesse substituído o Nelsinho antes, a Ponte não cairia. Talvez numa chacoalhada e tal. Agora, tecer que a campanha foi mau trabalho do Nelson, o Nelson ficou o primeiro turno inteirinho ganhando todas as partidas que nós disputamos dentro do Moisés Lucarelli. O que falta é uma coisa, por exemplo, eu tenho o Gé, que todo mundo quer o Gé, todo mundo busca um centroavante, quer contratar meu centroavante. Agora ele não pode porque fez uma cirurgia, mas retorna aí ainda no final do Paulista, né? Mas quando ele parou de jogar, eu não tinha um jogador à altura. Não dá para eu ter 2 Gé com o mesmo salário. E aí o time perde a qualidade. Eu pego o Elvis, que é um jogador de grande qualidade técnica, que às vezes, ou porque está fora do peso, ou pega uma má fase, eu não tenho quem supla a saída dele, a substituição dele. Então isso acaba atrapalhando o trabalho do técnico, da comissão técnica. Então, para mim, quem manda técnico embora é quem não tem culhão para aguentar a cobrança de vocês, profissionais de imprensa, e da torcida, né? Eu, com tantos anos de janela, entendi o seguinte: bola na rede, eles me esquecem, tá? Se a bola não entrar, um pouquinho ao treinador, né? E depois vem no presidente mesmo, não tem jeito. Agora, tem muito dirigente que fala, peraí, é muita pressão, vamos tirar do meu traseiro aqui, vamos mandar o treinador embora e vamos falar que ele é culpado. Aí ele ganha um sobrefôlego aí, por mais algumas rodadas, quem sabe a coisa dá certo e esquece do dirigente. Eu acho que isso só serve para endividar o clube, e uma das coisas que aconteceu na Ponte Preta nesse passagem era isso, tá? A substituição constante de técnicos. Isso elevou e muito
né, a déficits orçamentários, a processos trabalhistas, a endividamento. Essa troca de treinador também contribui bastante. Ô Eberlin, você falou dos treinadores gostarem de trabalhar com você. O Hélio dos Anjos gostou de trabalhar com você ou não? Amor, E por que ele saiu? porque eu não gostei de trabalhar com ele. Por quê? Se ele foi o treinador que mais teve sucesso na sua gestão. Olha, na verdade não houve nem mesmo eu não gostando no finalzinho, quem pediu para sair da Ponte foi o Hélio. Eu não demiti o Hélio. Foi ele que pediu demissão da Ponte Preta, né? O Hélio queria que eu fizesse, e eu não havia prometido a ele, tá? Obras na Ponte Preta que demandariam 5, 6, 7 anos, que é o que a Ponte precisa para se reerguer, né? De forma imediata. Queriam contratações que iam explodir o orçamento da Ponte Preta. Eu falei, Hélio, esse tipo de contratação eu não posso. Falar da pessoa dele, do caráter dele, não tenho o que falar, não. Eu acho que, como você disse, fizemos até uma boa dupla, eu e Hélio dos Anjos. Mas ele queria uma situação que não dava. Parece que a mesma coisa parece que aconteceu agora aí nos clubes que ele passou recentemente. Se você checar no Náutico, no Paysandu, no Goiás, né? Mas é um grande entendedor de bola, é a moda antiga, eu prefiro a moda antiga, gosto. Sei que você é repórter novo, PDV, mas eu gosto. Eu queria uma mescla, né? Sempre sonhei com uma mescla do antigo com o novo, mas está difícil. Você não acha que o futebol hoje, da forma como é difícil de você se encaixar e nesse ponto talvez seja prejudicial a Ponte Preta com relação a isso, essa sua visão que você tem, um pouco reacionária do futebol, do passado, e que hoje não é talvez do jeito que a gente quer, mas é do jeito que é. E talvez esse seu retorno à Ponte seja mais a respeito do ego ferido de uma pessoa que foi deixada para trás e que voltou justamente como uma forma de dar uma resposta de vingança, mas que nem você suporta esse futebol, Eberlin? Não, Paulo, não tenho ego ferido, não sou o presidente do terno e gravata. Se pudesse, não comparecia nem, às vezes, eventos que eu acho um saco. Então não tenho ego de ser presidente, não tenho revanchismo. Como eu disse, eu não seria o presidente. Tenho paixão. E eu vou te falar mais, é mais fácil fazer o futebol hoje do que aquele futebol de antigamente. O que eu disse é que mudou. No meu entendimento, mudou para pior. Tá? Então está mais fácil fazer hoje. A qualidade caiu. Antigamente a qualidade era gigantesca. Eu lidava com o Luiz Fabiano, com o Fábio Luciano, com o Washington, com o Mineiro, né? Eu enfrentava São Paulo de Raí, de Leonardo, de França, de Marçarinho Paraíba, início de carreira, Rogério Ceni, Wagner, né? Eu suplantava com... Mas na Série C não vai ter jogador bom, Eberlin. Aí, pra você ter jogador bom, você tem que pôr a Ponte na Série A. Eu não montei um time de Série C. O time da Ponte Preta foi montado esse ano para disputar a Série B. Mas por que caiu? Não, eu tô dizendo agora. Você falou como... Então, agora, eu concordo com você, eu concordo. Eu acho que esse time de agora é melhor do que o time que jogou a Série B, pelo menos em tese. Mas por que você não montou esse time na Série B? Porque tinha o transfer ban ano passado e a gente não podia contratar jogadores. Eu só pude contratar jogadores na janela do meio do ano. E não contratou. E hoje, no meio do ano você não contrata ninguém. Ou você faz contratação agora, no final pré-início de temporada, você pode esquecer. Existe a escassez de jogadores, tá? A valorização daqueles que tem no mercado. Então você tem que fazer planejamento hoje, planejamento no futebol, antes de terminar o campeonato que você está em disputa, você já tem que ter um planejamento para, olha, esse que vai suprir, esse que precisa ser substituído. A Ponte fazia, mas na hora de colocar em prática não podia, porque essas punições te impossibilitavam de contratação. Com ele ocorreu isso também, um dos problemas que esqueci de falar. Tinha algumas peças que foram prometidas para o Hélio dos Anjos, não foram possíveis contratar, porque veio o transfer ban. E, Eberlin, você falou sobre, né, gostar de fazer o futebol como antigamente, que hoje não é a mesma coisa. Sonho com uma mescla, Sim, com uma mescla. Óbvio. E aí, te pergunto com relação ao próprio Alberto Valentim, entendendo que essa modernidade do futebol, que é muito diferente do que acontecia no passado, ter a escolha do nome do Alberto Valentim como treinador é também dar uma amostra de que a Ponte Preta
vai pensar de uma maneira mais moderna, pelo menos dentro de campo, já que ele é um treinador que tem, né, uma característica, ou pelo menos tenta colocar essa característica de ser um time que tenta jogar bonito, um time que joga pra frente, com linha alta. Foi por isso a escolha do Alberto Valentim? Olha, Gustavo, vou te responder dizendo a seguinte coisa. Eu tinha aqui no seio Ponte Pretano como se eu fosse, eu não penso isso, hein, longe disso. Eu era um dos maiores diretores de futebol da história do clube. Eu vim para o clube e não consegui exercer o comando de futebol. Nesses 3 anos, o único momento que eu tive próximo à equipe de futebol foi justamente com o Hélio na Série A2, tá? E o ano retrasado, né, 2023, na reta final, que a Ponte também correu o risco de rebaixamento, e nas 6, 7 rodadas eu dei uma abandonada na presidência e encostei no futebol, né? Então o futebol, diante da modernidade que pede, eu estou falando aqui de futebol hoje, mas quem está à frente do futebol na Ponte Preta é o João Brigatti, ex-goleiro da Ponte, que deixou de ser treinador agora, né? Já veio para a Ponte Preta na última rodada, na segunda rodada, nas últimas 2 rodadas, creio eu, mas já com esse planejamento, para ele ser o gerente de futebol, para ele responder pelo departamento de futebol da Ponte, né? Não que eu não você não concorda com o Alberto, é lógico que eu concordo. Eu vou falar para você, eu tomei um chocolate dentro do Moisés Lucarelli, a Ponte tomou 4-1, foi o resultado, nós não vimos a cor da bola, né? Muito tempo nos perdi em Itu, ele também dirigiu lá o Ituano contra a gente, lá em Itu também suplantou 2-0, tá? Eu acho que se ele tivesse uma melhor condição, o Ituano não tinha suplantado, teve uma reação muito grande na mão dele. Então tudo isso pesou para a escolha, tudo que existe na Ponte, todos os problemas que tem na Ponte Preta, aí sim eu participei quando da conversa com ele, que o João trouxe, ele concordou, sabe dos desafios, sabe que a Ponte Preta não pode pensar em retornar para a Série B em 2026, que tem que ser esse ano, tá, a qualquer custo. Sabe das dificuldades de disputar um Campeonato Paulista, que é extremamente perigoso, você piscar para ele também. Ele encarou, estamos dando as condições, já retornamos dia 27, 26 ou 27, se não me engano. Fizemos 4 dias de preparação, liberamos para o Ano Novo e retornamos já na quinta-feira. A equipe está em Bragança Paulista, está aqui em Bragança Paulista, fazendo um período pré-temporada, onde fica até a viagem para Novo Horizonte. Então as condições foram dadas, os jogadores que foram pedidos estão sendo atendidos, jogadores que ele e o João Brigatti estão indicando, né? Então não é me isentar, foi feito isso desde que aqui cheguei, tá? O grande problema é aquilo que eu falei, quando a bola não entra, a culpa é do presidente. Esse ano também, eles estão fazendo a montagem, eles estão tendo o que eles pedem dentro do orçamento do clube, né? Eu tenho a expectativa que dará muito certo a Ponte Preta, como ocorreu na Série A2 do Paulista, que nós vamos reeditar isso agora na Série C e o ano que vem já estaremos de volta à Série B. Ô Eberlin, como está o endividamento da Ponte com relação à sua gestão? Porque você fala de fazer futebol com o que tem à disposição, para poder justamente pagar os caras em dia, dentro de toda essa política que a gente sabe como é no futebol. E uma outra questão também, o presidente de futebol, ele não é, pelo menos na Ponte Preta, até onde eu sei, ele não é um cargo remunerado, né? Assim como... Na Ponte sim, só que eu não sou. Tá, você não é. E quais são, hoje você tem os seus rendimentos oriundos de onde? É só uma questão, até porque o Sérgio era um presidente da Ponte, que era um empresário e tudo mais, e muita gente tem essa curiosidade. E você, quando deixar a Ponte Preta, eu não sei se vai ser no final do seu mandato ou se você vai tentar uma reeleição. Você vai sair igual como você entrou com relação à sua parte financeira, e de onde vem, ou de onde provém a sua parte financeira, Eberlin? Isso é o pessoal que mandou para você, mas tá tudo bem. De jeito nenhum. A minha parte financeira provém, eu sou do ramo de terraplanagem. Eu tenho uma empresa há 35 anos. No começo ela prestava serviço de manutenção e equipamento de terraplanagem, e hoje eu trabalho com locação de equipamentos de terraplanagem no segmento de pavimentação de asfalto. E eu queria que você falasse do endividamento na sua gestão e se você vai sair da Ponte Preta
na mesma condição que entrou? Na mesma condição o quê? Financeira? Isso. Eu acredito com menos dinheiro, porque a gente socorre dali, socorre daqui, doa. A Ponte tem dívida com você? Não, a Ponte não tem dívida. Não tem dívida comigo, não. Coloquei dinheiro e muitas vezes até doei. Acho que financeiramente eu saio pior, porque você acaba deixando seus negócios, você ganha menos. Sim. Não é? O endividamento da Ponte na minha gestão, como eu disse, eu acho que eu já paguei mais de 30 milhões de reais. E eu acredito que eu acabei endividando em 10, em decorrência desse endividamento que muitas vezes eu tenho que pagar o passado, eu não consigo pagar e sobra para mim. Entendeu? E você... algo em torno disso. E você acha que aquilo que foi programado inicialmente, no início da gestão, até pelo movimento, né, de renovação da Ponte Preta, isso foi cumprido? De alguma forma, isso vem sendo cumprido ou não? Se você está falando daquele show de pirotecnia dos dois lados de propaganda política que nunca se cumpre em clube nenhum do Brasil, aquilo não. Tá? Mas eu, quando assumi o clube, me comprometi com esse pessoal, você tem que ser você, falei, eu vou reconstruir o clube. Tá? Está sendo reconstruído como não foi em 40 anos. Sei que você é um ponte pretano nato, vai lá ver o que foi feito dentro do estádio da Ponte, vai lá ver o que está sendo feito no CT, né? Por exemplo, nós não falamos aí as dívidas trabalhistas da Ponte Preta. De forma inédita, eu consegui um plano aqui no TRT de Campinas, que é o segundo maior do Brasil, e nós equacionamos todo o problema de penhora, e nós temos 10 anos e estamos rigorosamente em dia com esse pagamento. Consegui recentemente, agora na metade do ano, junto ao CNRD da CBF, lá nós devíamos 20 milhões, também foi unificado todas as ações e nós estamos pagando. Devemos propor aí, nos próximos 60, 90 dias, um plano de unificação junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para evitar as penhoras cíveis, né, de processos cíveis. Foi contratado um grande escritório de São Paulo para regularizar a situação tributária da Ponte Preta, né, uma diminuição drástica nesse débito e um parcelamento para que pudesse ser pago. Então, a imprensa não informa, a imprensa campineira não informa isso. Ela deixa a gente falar, não vai ver o que está acontecendo, não mostra, mas isso é de suma importância para o retorno, para o crescimento do clube, para que a Ponte consiga suplantar essas equipes. Estamos construindo 3 novos campos no centro de treinamento do clube, onde um dia falaram que iam construir um estádio, lá nem o estádio pode ser construído. Lá tem um córrego, um manancial de água, a CETESB não permite, mas o outro lado prometeu fazer um estádio novo. Então, dentro das obras emergenciais, foi feito assim. Se perguntaram se eu vou ficar ou não, eu acredito que deva ter uma pessoa para me substituir no grupo. Mas eu vou lutar com unhas e dentes para as pessoas que estiveram aqui nos últimos 20 anos jamais passem no clube novamente para não destruir o clube como destruíram, né? E hoje existe um monte de oportunista, a Ponte Preta vai mal, cai, é rebaixada, e eles vêm falar do futebol. Mas eu desafiei todas essas pessoas para um debate na imprensa, nunca ninguém veio debater Ponte Preta comigo. Essa pessoa seria o André Carelli ou não? Não. André Carelli é funcionário do clube. Ele é funcionário e conselheiro ou não? Ele é funcionário e conselheiro. Isso não é um conflito de interesse? Não, porque ele não pode votar. Sendo funcionário, ele deixa de exercer a condição de voto. Certo. E você... Não é proibido. O que se diz é o seguinte, olha, você sendo funcionário... O conselheiro não pode, dentro da associação, exercer cargo remunerado. Ou seja, naquele espaço que ele está sendo remunerado, tá? Ele deixa de ter a prerrogativa de votar e ser votado em reuniões e sessões. Vou te dar um exemplo. Se fosse assim, tanto o Sérgio Carnelli como eu não poderíamos ter sido presidente e vice-presidente da Ponte Preta. Porque a Ponte Preta tinha uma empresa que geria o futebol dela, de nome Partibol, da qual o majoritário era o Sérgio, mas eu tinha 3%, 2,5% nessa empresa também. Então, se fosse levar ao pé da letra, ferro e fogo, nós também não poderíamos ter exercido a função. Ô Eberlin, você então mesmo
tendo esse asco que você tem dos empresários, não querendo de alguma forma estar presente nessas cerimônias, reuniões e tudo mais, mesmo assim você pretende continuar no futebol e ligado à Ponte Preta, mesmo não sendo presidente nos próximos anos, talvez como um diretor de futebol? Não. Eu, quando deixar de ser presidente, com certeza não serei um conselheiro como sempre fui, tá? Deixa eu te dizer o asco. Eu falei que empresário, se não coloca uma coisa, eu acho que o empresário hoje tornou o futebol brasileiro inviável. Vai tornar o futebol brasileiro inviável, é só você ver as cifras aí. É lógico que tem a meia-culpa. Vamos fazer a meia-culpa, o dirigente acaba concordando. Como não existe uma unidade entre os dirigentes, um lá fala, hoje tem dinheiro, eu vou pagar 200, pô, mas isso vai encarecer demais. Aí o outro só pode pagar 50. Aí ele fica com medo da torcida, ele endivida e paga 200 também, né? Eu vou em todas as festividades, em todas as solenidades, em todos os momentos que sou convocado, a não ser que tenha algum outro compromisso da Ponte, e não tem problema nenhum. Eu estou falando que eu não tenho a vaidade de ir, eu não tenho o asco de ir. A pergunta que você me fez no começo, eu falei assim, olha, quem tem o sangue da vaidade, do poder, de falar eu sou presidente da Ponte, vamos deixar claro, talvez o pessoal da capital não saiba, hoje em Campinas o primeiro cargo é o prefeito, o segundo é o presidente da Ponte Preta, quanto à notoriedade que se tem dentro do município, tá? Eu digo que essa vaidade eu não tenho orgulho de ser presidente do clube, tá? E tenho orgulho por tudo que eu fiz até o presente momento e que eu fiz no passado, né? Por lealdade, quando eu fiz tudo no passado, eu procurei sempre tecer a quem estava ao meu lado e era o presidente. Todos os piores momentos da Ponte Preta que eu enfrentei sozinho, tá? E tornei a Ponte Preta gigante, eu nunca tornei público naquela época, senão eu era Deus e o outro era o diabo, né? E agora a mesma coisa, eu não exponho a diretoria. A Ponte caiu, de quem é a culpa? Do Marco Eberlin. A Ponte não pagou a conta, de quem é a culpa? Do Marco Eberlin. A Ponte errou naquela contratação, de quem é a culpa? É do Marco Eberlin. Eu não exponho ninguém. Eu não acho certo expor. Não é trazer, falar, pô, o cara é autoritário, é ditador, está gerindo com mão áspera. Eu faço a gestão, sim, com mão de ferro, tá? Sem expor as pessoas, e o dirigente tem que saber, aquele que se propõe a vir, tá? Ele vai carregar o saco de cimento nas costas, vai ser cobrado, e se tratando do gigantismo que é a torcida da Ponte, vai ser muito cobrado. Você vai deixar a Ponte Preta no final do ano, né? Esse é seu último ano, caso realmente não tenha reeleição. Você acha que em algum momento tudo isso que você fala, do que você representa, você vai ser reconhecido ou você vai ser sempre lembrado como o presidente que rebaixou a Ponte 2 vezes? Eu era lembrado como o presidente que jamais havia sido rebaixado. Você não citou isso, né, Paulo? Não, estou citando a sua gestão atual. Eu nunca fui rebaixado, tá? Primeiro. E sempre teve dificuldade em ganhar derby. Eu não ganhei. Eu quebrei o tabu de 15 anos do derby, Paulo. Apesar de você ter essas rusgas comigo, eu ganhei o derby. Você pulou, mordeu o alambrado, eu derrubando uma sequência de 15 anos sem vitória lá dentro, com 4-2 lá dentro, caiu até arquibancada, tá? Deixa eu te falar outra coisa. Eu jamais serei lembrado. Dirigente de clube de futebol, com raríssimas exceções, geralmente não é lembrado. O maior presidente da história da Ponte Preta já está caminhando para o fim de sua jornada, né? Eu não estou dizendo, pode ser que eu vá antes dele, mas digo pela idade avançada, ele é totalmente esquecido. Quem tornou a Ponte Preta conhecida nacionalmente, quem fez o gigantismo na Ponte Preta, chama-se Lauro Moraes. Talvez você não o conheça, ou a maioria das pessoas que tem a sua idade hoje nem sabe quem é, não sabe se ele é negro, branco, amarelo, cor-de-rosa, tá? Então, dirigente vai ser esquecido sempre, tá? Porque o dirigente é lembrado pelo que ele ganha no campo de jogo. E isso tinha que ser uma relação com os grandes clubes de futebol brasileiro, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, né, Corinthians, Atlético Mineiro. Em clubes do porte da Ponte Preta, era o que o presidente fez de edificação ou de gestão dentro do clube, né? Lauro Moraes pagou o terreno do clube social, Lauro Moraes construiu a cidade ponte-pretana, Lauro Moraes montou aquele célebre time de 77,
Lauro Moraes, quando saiu da Ponte Preta, ele não cobrou a Ponte Preta na justiça, ele doou o que ele tinha colocado de dinheiro, né? E pouca gente o conhece. E posso citar outros aqui, Ayrton José do Couto, ninguém lembra, ninguém sabe quem é. Sandro Ferrares, que quando a Ponte Preta vendeu um clube e não tinha como entregar, ele cedeu as dependências da sua casa, da sua chácara, para lá ser construído um clube, né? Edson Ágil, que montou, a turma fala muito do time de 77, eu já acho que o time de 81 era um timaço, né? Que quase foi campeão brasileiro, acabou perdendo o primeiro jogo em casa, ganhou no Olímpico de 1-0, para mim aquele era o time, era a hora de chegar, de ser campeão, né? O próprio Sérgio, eu nunca falei para você que o Sérgio roubou a Ponte, eu falei para você há pouco de irresponsabilidade, né? Muita gente em Campinas cita duas duplas, né? Lauro Moraes Perichaib, está aí outro dirigente que está esquecido, e Sérgio Carnielli e Marca Berlim, eram duas duplas de dirigentes. Mas futebol, a exemplo de política no Brasil, com raríssimas exceções, quem quiser fazer futebol, quem quiser ser presidente de clube para ser lembrado, pode esquecer. Ô presidente, para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco sobre investimento na base. A Ponte ontem estreou bem na Copinha, né, 1-0 contra o Cuiabá, que hoje é um time, querendo ou não, que tem um certo investimento. Como é que você vê isso e qual vai ser o seu legado com relação à base, além da parte estrutural, que me parece que de fato isso aconteceu, além da reforma do Moisés Lucarelli, hoje muito bem cuidado. Queria que você falasse um pouco com relação à base, antes de eu também trazer mais umas duas perguntas só. Paulo, você mesmo falou, nós temos hoje uma parte de hotelaria, de alojamento do Sub-20, a nível de Palmeiras, a nível de Santos, digo de hotelaria, de suporte, né, ao atleta, com nutrição, psicólogos, aquela coisa toda, né? Para o sub-20 e também para o sub-17 nas dependências do estádio Moisés Lucarelli, tá? Nós estamos querendo levar essa categoria sub-20 junto com o profissional, porque lá teremos 4 campos e é suficiente para ter essas duas equipes lá, o profissional e o sub-20, lá no CT do Jardim Olina, que vamos ver se a gente deixa isso pronto até o final do mandato. E temos a alternativa de investimento que está sendo feito por um investidor em Jaguariúna, aonde seria levada a categoria sub-15 e 17. Creio eu que isso deverá ser entregue também no decorrer desse ano, né? Categoria de base hoje, também nós temos um problema. A Ponte foi celeiro de base no passado, Ponte, o Guarani, 15 de Piracicaba, né? Se você não sabe, na década de 70 o São Paulo veio a Campinas e levou todos os profissionais de base, através do professor Medina, se não me engano, lá para o Morumbi para copiar o que fazíamos aqui, né? São Paulo foi o clube que mais investiu na base. Mas hoje a competição que um clube como a Ponte Preta tem na base com os grandes clubes de futebol brasileiro também é antagônico à diferença financeira. O pai vai optar sempre hoje pelo grande clube, pela condição que ele pode oferecer, inclusive de salário já na tenridade para esses atletas. Mas mesmo assim, nós pegamos jogadores esquecidos aqui, trabalhamos, vendemos, que trouxeram, quando nós chegamos aqui estavam largados, não eram nem relacionados. O caso do Filipinho, que foi vendido para o Atlético Paranaense, o Felipe Amaral para o América de Minas, o DG que eu vendi para o Red Bull Bragantino. O peso da camisa ainda existe. Como eu te falei, não foi criada estrutura nenhuma nos últimos 20 anos. E hoje é até desumano se cobrar de dirigente. De mim não tem problema. De mim, desde a primeira passagem, eu acho que essa maneira de eu ser, de vir à imprensa, de não me furtar quando sou convocado, acaba te trazendo todo o canhãozão pro seu lado, né? Mas é desumano cobrar algum diretor, algum dirigente da Ponte Preta com a estrutura que foi deixada para eles para exercer trabalho. Nós vamos melhorar bem. Eu posso garantir para o torcedor ponte-pretano que, quanto à estrutura e organização, nós vamos deixá-la mais de 100% melhor do que quando aqui chegamos.
Com relação à Série C, eu não vou pedir para você prometer nada, até porque isso não é garantia, né? Você falou que a Ponte não iria cair nas 2 ocasiões e acabou caindo. O torcedor cobra isso? Não. Uma vez que eu prometi que a Ponte não ia cair, foi agora. Na Série A2 eu não falei, não. E tem essa pecha sobre mim, porque em alguns momentos no passado eu falava, a Ponte não cai, e ela não caiu. Eu disputei 2 ou 3 vezes com risco de rebaixamento e ela não caiu na minha mão. Então o Batista, que é da mesma emissora sua, Paulo, ele sempre me cutuca. E aí, Eberlin, a Ponte cai ou não? Eu falo, não cai. Só falta eu, como dirigente do clube, assumir que a Ponte vai cair, né? Aí é demais, né? Assim, eu digo isso, acaba sendo uma roubada justamente falar isso ou não. Mas você disse que vai entregar a Ponte melhor do que pegou e espero que também com relação às dívidas. E só para fechar, acho que é um marco da sua gestão o fato de você não querer nunca um executivo de futebol, né? Você tem o Brigatti aí como um coordenador talvez, mas que passa longe desse executivo. Você assume toda a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso da instituição, né, Eberlin? Não, eu assumo toda a responsabilidade pelo insucesso do futebol do clube. Tá? O sucesso é de quem faz futebol. Como eu não faço, eu não posso cobrar quando tem alguma coisa boa, o meu sucesso não. Eu vejo na figura de um executivo de futebol, eu vou fazer a pergunta para você. Se você me fez, talvez você goste dessa figura. Né? E 90% dos casos, que são 10% só de clubes no Brasil, que tem um poderio financeiro que você pode fazer alguma programação, tá? Eu contrato você, PDV, para ser meu executivo de futebol. Você faz um planejamento e vem para mim e fala assim, olha, o time é esse, isso aqui nós vamos ficar no meio do campeonato, vamos brigar para cima na tabela, né? E eu preciso de 10 milhões. Eu falo, não, eu tenho 3 milhões. E eu tenho que ficar do meio da tabela para frente. O executivo resolve? É uma então, função. Não adianta. É aquele tal negócio. É mais ou menos, por que você não contrata um super diretor de marketing, um gerente de marketing extraordinário que trabalhou na Coca-Cola, numa empresa para Ponte Preta? O Eduardo Lacerda. Não te falei isso, nem sei, nem o conheço. Era seu adversário, seu adversário na eleição, né? Não, adversário meu na eleição é Sérgio Carnielli sempre, enquanto ele estiver vivo. E é por isso que ninguém faz nada. É uma guerra particular, você mesmo admite que é uma guerra particular, você e ele. Não, pelo contrário, se você falar para mim de novo, se o Sérgio viesse sozinho, sem usar séculas que o cercam, o Sérgio talvez poderia ser novo presidente da Ponte Preta novamente. O Sérgio se perdeu quando colocou ao lado dele um monte de gente que não tem nada a ver com o Seio Ponte Pretano. Tá? É só isso que eu penso do Sérgio. Pelo contrário, eu acho ele uma grande pessoa. É diferente do que penso. Você não vai pegar uma entrevista minha falando que o Sérgio roubou, que o Sérgio fez isso ou que o Sérgio fez aquilo. Faz tempo que vocês não se falam? Algum tempo. Agora, desde que você é presidente da Ponte, nunca? O problema é que o Sérgio nunca geriu o clube, né? O Sérgio terceiriza. E em alguns momentos ele terceirizou para pessoas que talvez não tinham o conhecimento suficiente do que iriam fazer. Mas vou voltar lá por que eu vou botar um executivo de futebol que vai falar para mim contratar o que eu não posso contratar? Se ele vier aqui, não, eu vou fazer um grande time com você, com o que a Ponte Preta pode arrecadar. Aí tá tudo certo. Tá? Sem contar que tem aqueles também que participam do Rachid, né? Aí é duro, hein? E eu vou te dizer uma coisa, eu não exerço, mas se você quer saber, eu sou executivo de futebol formado na CBF. Sabe quantos eu tenho na Ponte Preta formado? Uma meia dúzia. Acho que o João Brigatti está fazendo também curso de executivo. Certo. João então, não tem o diploma de executivo, mas hoje na Ponte Preta ele é o executivo de futebol, viu? Ele tem todo o comando de futebol para mandar embora, para montar a comissão técnica e para contratar os jogadores. Então hoje a responsabilidade ela é dividida entre você e o Brigatti, dá para dizer assim? Olha, o futebol é do Brigatti, tá? Se você falar de responsabilidade, é de quem eu colocou lá. Se fosse um executivo de futebol, também seria minha. Porque a hora que não dá certo, você tem que trocar. Se não der certo, é pau no presidente. É igual o treinador, tá? O pessoal troca o treinador, como eu te falei, para se eximir, falar, peraí, vamos botar no traseiro do treinador. Mas no fundo, de quem é a responsabilidade? Nós vamos esquecer que tem uma diretoria por trás? Então, para mim, é o presidente.
Seja quem for que está ali, o insucesso é do presidente. Ou talvez ele não teve comando para substituir, não teve comando para colocar alguém ali. Não pode se dizer em qualquer clube do futebol brasileiro ou mundial que o comando não é do presidente, que a responsabilidade não é dele. Tá? E vou te falar mais, não é uma utopia, não é demagogia. E quando colhe o sucesso, geralmente é de quem está à frente do cargo, não do presidente. Tá? É uma coisa meio esquisita, mas é a verdade. Tá? O presidente tem que ser cobrado, sim. E eu sou cobrado agora. E eu não aceito cobrança daquela Série A2. A Ponte já tinha quase caído no ano anterior. Eu assumi a Ponte Preta sem nenhum jogador. Tá? Nós contratamos 13, 19 estavam com Covid. Há uma semana da estreia. Tá? Aquela não. Mas tudo bem. Foi da minha gestão. E eu prometi, e diferente do que você falou, para eu não cair, eu prometi subir no ano seguinte e eu quase fui campeão invicto. Nós perdemos uma única partida. Aliás, me espanta o Novo Horizontino, adversário da Ponte naquela final, hoje tem uma condição muito melhor. Eu sei que tem todo o cenário da Ponte que você disse, Eberlin, mas o apelo de uma Ponte Preta é infinitamente maior do que um apelo de um Novo Horizontino. É isso que às vezes não entra na minha cabeça. A Ponte não conseguir pelo menos se colocar como um Novo Horizontino no futebol. Posso te colocar facilmente na sua cabeça. Tá? Talvez você não está acompanhando. Primeiro, esse Novo Horizontino ele ressurgiu há 10 anos. Não é aquele antigo endividado. Essa é a primeira coisa. Esse Novo Horizontino, para o pessoal das usinas lá de Novo Horizonte, que bancaram tudo isso, que faz investimento gigantesco no futebol, porque o que o Novo Horizontino arrecada, ele não consegue sobreviver tendo uma equipe competitiva como ele tem. Tá? Tem jogadores do Novo Horizontino que têm salários 3 vezes maior do que o salário da Ponte Preta. Mas não deveria ser assim, né, presidente? Os gramados, mas lá tem o dono, lá tem um dono. Lá não é, por mais que vão falar que não, lá o clube é de um dono, tem um investidor lá pesadíssimo que faz isso. Lá ele não deve satisfação para ninguém. Lá não tem o PDV para cobrá-lo, lá não tem o Batista para cobrá-lo, lá não tem outras emissoras, lá não tem uma torcida que pega no pé. Né? Então você acha que é isso que faz o sucesso do time, não ter cobrança? É o que atrapalha a Ponte, a cobrança? Não, peraí, eu estou dizendo que é um conjunto de situações. O que torna a Ponte Preta grande justamente é a cobrança. Ao contrário do que você falou aí, tá? A Ponte Preta é grande pelo tamanho de sua torcida, pelo tamanho da metrópole, pelo tamanho da imprensa campineira. Tudo isso faz a Ponte Preta grande. Eu estou falando que lá fica um pouco mais fácil fazer. Todo o dinheiro lá ele não fica parado em bloqueios judiciais. O dinheiro vai para dentro das contas correntes do Novo Horizontino. O Novo Horizontino, se tiver algum aperto financeiro, ele vai na instituição financeira e está sem fluxo de caixa, ele vai lá e arruma dinheiro. A Ponte não. E fora isso, como eu disse, o Novo Horizontino tem um dono. Tá? Se a Ponte Preta tiver 30 milhões de arrecadação no ano, com certeza o Novo Horizontino, se precisar, tem 60. E com respeito aos meus amigos de lá, que são extremamente competentes, o Genilson, Goiano, Eduardo Batista, que é cria da Ponte, está lá, tá? Mas lá tem muito mais dinheiro que na Ponte Preta. É por isso. E no Mirassol, hoje em dia também, muito bem dirigido pelo meu amigo Juninho. Tá? Você conhece a estrutura do Mirassol? Sim. Eu acho que deveria ser, e isso não é uma cobrança, obviamente, a sua gestão, mas deveria ser uma estrutura maior do que a Ponte Preta e do próprio Guarani, né, Eberlin? A gente está falando dos dois times... Nós estamos fazendo agora para suplantar o Novo Horizontino e o Mirassol. Tá? Você tem assistido jogos noturnos aqui no Moisés Lucarelli? Olha, tava uma boate nos últimos tempos, né? Então, te convido a assistir Santos e Ponte Preta, quem sabe com uma vitória da Ponte, eu e você ficarmos mais felizes, você vai ver uma situação extremamente mais bonita. Principalmente para vocês profissionais da imprensa que fazem jogo pela televisão, às vezes o narrador está por tubo, é uma outra condição de jogo hoje. Sabe o gramado do Majestoso, quantos anos não tinha uma reforma? Na verdade, precisava ser substituída há pelo menos 15, 17 anos. A última vez foi reformado por mim. A primeira passagem. Hoje você olha para quem que eles testam. Como é que esse campo está assim? A minha gestão. Você vai no campo de centro de treinamento, nós perdemos jogadores machucados pelo campo de treinamento. Quando eu cheguei aqui, chovia mais dentro do CT do que fora.
Então isso implica, sim, em boa condição de trabalho para o atleta. Isso implica, sim, em campanhas. Hoje futebol é muito mais transpiração do que inspiração, você sabe disso. Você pegou o final da fase romântica aí do futebol, dos Sim. grandes craques, do futebol brasileiro emergente, líder mundial em tudo, tá? Hoje nós fomos copiar a Europa, nós somos hoje time que corre para frente, corre para trás, bloco para lá, bloco para cá, barca alto, tá? Bota para correr, quebra a linha, quebra a linha, quebra a linha. Agora mudança de direção, drible, reter a posse de bola, qual o treinador brasileiro faz isso hoje? Nós trouxemos da Europa, o melhor treinador do Brasil é o português que dirige o Palmeiras. Como é que o Palmeiras joga? Na maioria das vezes é uma equipe reativa, o que a Ponte Preta fazia 30 anos atrás. Então, quando eu falo, poxa, Marcos, você está ultrapassado, não. Pelo que agora está mais fácil fazer, só que precisa de dinheiro e estrutura. Porque o jogador tem que ser meio robótico. Eu concordo, nessa parte eu concordo. Presidente, Então, para encerrar, aí é uma pergunta jornalística. Danilo Barcelos vai voltar para a Ponte? olha, foi ofertado o jogador, eu sei que o João Brigatti parece que estava conversando com ele, mas, como eu disse, está na mão deles. Só vem para mim, ó, o valor é esse, dá para pagar ou não. Tá? Então até agora não chegou nessa situação, eu não posso te cravar, Paulo. Mas é um jogador que foi ofertado. Quanto que a Ponte vai receber de patrocínio de camisa? Encerrou com a Estrela Bet. Quanto que a Ponte vai receber jogando uma Série C e de cota de televisão? Aliás, onde passa a Série C, presidente? Não sei. Eu não sei. Eu acredito o seguinte, que nós estamos tentando aí, ter um acerto aí com uma bet nova que deve até suplantar o que nós tínhamos na Série B, talvez. O ano passado nós recebemos de patrocinador oficial, são vários na camisa, né? Parece macacão de Fórmula 1, mas o principal foi 3 milhões e meio de real no ano. Só que nos últimos 3 meses nós não recebemos. Agora a empresa quer não é porque caiu não, já não vinha nos últimos 4 meses. Mas eles Então, estão devendo, não? Então, eles querem pagar agora em 7, 8 parcelas, 10 parcelas, nós estamos discutindo isso. Foi quando daquela regularização, lembra que essas empresas de bet tiveram que fazer um investimento para regularizar? E eles aí alegaram esse tipo de problema na época e nós estamos tentando aí um acordo para receber. A Ponte terá uma nova bet, então, em 2025. Eu vou te dizer uma coisa para você fazer uma conta. A Ponte na Série B, ela recebe Paulista e Brasileiro 17 milhões de reais. Tá? A Ponte recebe 9 milhões na Série B. Tá? 10% é de encargo. E mais 10% do arrecadado já está comprometido com o Rodrigo, zagueiro. Lembra aquele que eu mesmo revelei um dia? Rodrigo Dedada. Aí é você que está dizendo, esse dedo é por sua conta. Não, por conta dele, né? Por conta dele. Por conta dele, né? Conta dele de quem ganhou, né? Rebaixou a Ponte Preta, né? Esse Rodrigo não foi o dedo dele. Eu concordo com você que aquilo ali culminou ali, mas a campanha que foi, né, extremamente ruim, como foi a desse ano aqui, que acaba rebaixando, que é fácil. Fala, Rodrigo que rebaixou a Ponte. Rebaixou, aí deu um monte de... Mas tava 2-0 aquele jogo, né, presidente? Não, no jogo, se ele no não é jogo, tudo expulso, bem. Ponte Isso é um ganhava fato, do Vitória. Né? Não, isso é o fato. Agora, a conjuntura que levou aquele fato, a gente tem, por isso que eu falo. Eu gostaria, eu sou saudosista, o jornalismo investigativo. Peraí, como é que a Ponte deve 400 milhões de reais? Vamos descobrir por que foi feito esse endividamento. Eu sou dessa época. Pois é, mas o jornalista que o jornalista que tentou fazer isso em Campinas, você sabe muito bem, foi acionado judicialmente pelo ex-presidente da Ponte, né? O único que tentou fazer alguma coisa. Nosso amigo particular, né? Elias Aredes. Agora, ele não fez nada de errado. E ele vai se livrar. Concorda comigo? Ele vai se livrar disso. Claro. Mas então, por exemplo, diante desse fato, o jornalismo vai acabar então, Paulo? Não se faz mais porque vai ter uma represália? Não, mas é isso que eles tentam, né? Ou vocês, não sei, né? Dirigentes. Vocês não coloca pra mim não, porque eu nunca processei jornalista nenhum na minha vida. Não, tô dizendo vocês dirigentes. Memoráveis. Dirigentes. Memoráveis, tá? Aliás, eu aprendi muito no futebol como jornalista daqui de Campinas,
que hoje nos deixou e que me ensinou bastante. Não sei se você trabalhou com ele na sua passagem aqui, com o José Arnaldo. Zé Arnaldo, sim. Né? Ele me ensinou. Eu lembro que eu era louco com um repórter que pegava no meu pé. Um dia ele me chamou e falou assim: eu adoro dar entrevista que você me dá um ibope gigantesco. Vou te ensinar uma coisa. Repórter, eu crio cachorro, né? Pastor alemão, né? É o meu hobby. Ele falou pra mim, ó, repórter, não tem cachorro que corre atrás de carro. Quando o carro para, o que acontece? O cachorro para de correr e não late. Então, quando o repórter vier atrás de você, encara, responde, fala a verdade e não privilegia ninguém, que você não vai ter problema. Cobrança vai ter sempre, é fato, o jornalista está aí para isso. Agora, se você se esquivar, se furtar aí, eu aprendi e fiz. E hoje sou cobrado do jeito que sou, inclusive por você, e muitas vezes incompreendido, porque o pessoal acha que a maneira vem a público, torna as coisas bem claras, explicito tudo, e aí muitas vezes confundem como dono da coisa, o dono do clube. O fato de dar notícia, você vem em Campinas, ninguém fala. Do outro lado eu falo. Tá? O time caiu, eu falei, a culpa é minha. Eu fiz uma carta, tornei público, a culpa é minha, não tem culpa de ninguém, não. E nas duas vezes, lá no Paulista também, apesar de falar, ó, aquilo não era culpa minha, eu fui lá e assumi a culpa. Então, às vezes, essa maneira de ser, como você falou do Elias, cabe para mim também, ou para dirigentes como eu. Né? O pessoal acaba não entendendo, não compreendendo, e ele acaba sendo punido. A torcida jovem da Ponte Preta, principal organizada, é aliada da sua gestão? Não, nenhuma torcida é aliada à minha gestão. A torcida jovem, como as demais, diante da proximidade, diante da história que tem junto com o clube, entenderam o que foi feito dentro do clube e compraram a ideia, que eu digo, entenderam que se não apoiarem, a Ponte Preta corre sério risco com quem quer que seja, comigo, com o Sérgio, a não ser que venha uma SAF milionária aí e fala, vamos botar 1 bilhão e vamos mudar a coisa, tá? A torcida com... E olha, não existe pessoa mais cobrada por essa torcida jovem, que é a maior organizada da Ponte, do que eu. Canso, nos melhores momentos da Ponte Preta, eu cansei de ouvir, o Eberlin, a Ponte Preta não precisa de você, né? É aquilo que eu falei, quem bota a cara, quem se torna vidraça, carrega o fardo, né? Carrega o ônus. É que me estranha, eu acompanhei a Ponte nessa fase, os últimos anos das gestões Carnielli, e eu via a jovem muitas vezes quebrar o pau com o time em 7º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. E hoje me parece que é uma torcida que não sei se entrou num modo de já não esperar tanta coisa e que não me parece tão insatisfeita assim com uma Série C. Não, Paulo, você ficou, eu acredito que pela distância que você ficou e mais tendo informações por amigos da imprensa ou pelas redes sociais da Ponte Preta, não é bem assim, não. Essas torcidas organizadas cobram demais a Ponte Preta, o que não havia era o diálogo. Tá? Ninguém sentava na mesa com eles, eu sento. E eu mostrei que o perfil do jogador hoje mudou. Tá? Primeiro que eu nunca vi cobrança de torcida, pancadaria, invadir estádio resolver. Isso não é correto. Também acho. A Ponte Preta perdeu inúmeros mandos de jogos por causa de invasão, de jogador apanhar, de depedração, isso e aquilo. Tá? Isso foi uma conversa que nós tivemos, falou, não adianta, eu sou amigo de vocês, sentei na mesma arquibancada. Era muito mais fácil para mim, se fosse a torcida resolveu, o portão no CT, vai lá quebrar tudo. Aí nós vamos ganhar o jogo, vamos ganhar o derby. Mas hoje, principalmente hoje em dia, o jogador, desculpa o linguajar, se caga todo, Paulo. Tá? Antigamente era até bom um bafo da torcida. Hoje, leva lá, deixa o jogador entrar dentro do CT, deixa o torcedor entrar dentro do vestiário. Tá? Um dos motivos da derrocada da Ponte Preta foi isso também. Você lembra das cenas lamentáveis no rebaixamento do Rodrigo, que você falou aí? Sim, eu estava na arquibancada, eu não estava nem trabalhando nesse jogo, eu estava na arquibancada. Não. Eu respirei gás de pimenta. Eu vou levar comigo quando sair, isso por mim, porque ninguém vai falar, pelo menos até o presente momento, ter conseguido também apaziguar. Durante os 90 minutos, a torcida da Ponte continua sendo como a do cobra demais, incentiva demais, acabou a cobrança grande, o que acabou foi as depedrações, as invasões, as ameaças. Mesmo assim, ainda tem jogador que não quis ficar aqui porque os nego entram na rede social e falam que vai matar a mãe do jogador, a mulher, né? Eu vou falar para você, se eu fosse jogador de futebol, eu preferia jogar. Olha o que eu vou falar para você. Num Corinthians com salário atrasado,
do que na Ponte Preta com o salário em dia. Eu estou falando quanto à cobrança, tá? Você acha que a torcida da Ponte cobra mais do que a do Corinthians, é isso? É difícil. Olha, jogar na Ponte Preta, se você é ponte pretano, você sabe, um chapéu, uma bola debaixo das pernas, um gol plástico, não vale tanto como uma roubada de bola na lateral contra o pulmão do Mineiro, 90 minutos em campo correndo. Então, Ponte Preta é pura transpiração, tá? É uma torcida que ela fala, esse time tem que pulsar de acordo com a gente na arquibancada. Por que você é Ponte Pretano? Não é por causa disso? Esse time pulsa dentro de campo. Tá? E quando você não consegue construir um elenco que vai pulsar, você já deixou a torcida brava, já deixou um simpatizante como você bravo, porque o time não está jogando com a torcida. É difícil, viu? É extremamente difícil hoje fazer isso. O presidente, só para fechar, você falou em 9 milhões entre Série B e Paulista por ano. Com a Série C, é quanto que a Ponte vai receber? Eu acredito que a Ponte vai ter um déficit aí de uns 4 ou 5 milhões de reais. Certo, vai baixar para 4 ou 5 milhões que vai receber, é isso? Por outro lado, eu tenho as Copa do Brasil esse ano. É importante avançar. Porque é isso... Contra pagamentos, não teremos problemas se não tivermos ações penhorando nada. E vou te falar, você mesmo falou, o time que foi montado é time melhor do que nós tínhamos em Série B. Mas é mais caro? Não é mais caro, é no mesmo nível, vai ser do mesmo nível de preço, tá? Melhoramos a estrutura, né? Tem equipamentos que a gente já tinha preparado para adquirir aí, para a parte técnica, que nós não temos e que já estava programado, se nós estivéssemos na Série B ou na Série A, e nós vamos manter, vamos trazer e vamos dar essa condição de trabalho. E vou insistir com você, eu sei que você cobre mais as equipes de São Paulo, né? Mas a Ponte, o futebol, e não estou me eximindo não, tá? Porque ele é, além de um grande profissional, é meu amigo particular, por isso que está ali, tem competência e é de confiança, não vai pegar uma moeda da Ponte Preta, tá? Hoje o João Brigatti está à frente do futebol e ele vai fazer o curso aí para ter essa nomenclatura que vocês tanto gostam, que eu não vejo para que serve, mas de executivo de futebol. Tá certo, tá certo. Bom, presidente... Para fechar, só avisando você e o presidente Eberlin, a Série C passa na DAZN e no Nosso Futebol, ou seja, não tem TV aberta. Era isso que eu ia perguntar quando o Eberlin descobrisse para me contar, então, onde passa a Série C. Até também... TV aberta da Série B também são poucos jogos que tem. Sim, verdade. Que a gente tá acostumado, né, com esse cenário de ligar ali e tá passando, acho que vai ser mais difícil. Eu vou mandar a equipe da Ponte de filmagem lá, mandar os jogos da Ponte pra você não sofrer, Paulo. Assim você não sofre. E não fique achando que eu tô com rusga, às vezes, por causa de alguma... Mas, presidente, é difícil não sofrer porque, né, pô, é muito jogo na Série C, é muito jogo. Mas o Paulo, como ponte pretano que é, e apesar de bem mais novo que eu, essa mudança aí que é difícil de engolir, sabe? A Ponte Preta, se ela fizesse um jogo dentro do Moisés Lucarelli contra o campeão amador da cidade, a torcida ia e entendia como um triunfo. Se a Ponte Preta enfrentasse o instinto comercial de Tietê, se retornou, acho que não, a Ponte Preta ia e entendia como um grande triunfo. A Ponte Preta disputou uma Série B, na época comigo, que naquela época era quase uma Série C, viu? Extremamente difícil. Talvez você não saiba, Gustavo. Você sabe que nós batemos em público um dos grandes da capital, né? Eu não lembro se foi Palmeiras ou Santos, nós batemos em média de público naquele ano, tá? Era viagem por cada sertão. Eu mesmo já fui com a Ponte Preta em outras passagens, jogar em Castanhal, contra a equipe do Dom Pedro, e isso sempre era uma alegria para o torcedor pontepretano, sempre saía 1, 2, 3, 5 ônibus para acompanhar a Ponte Preta em qualquer rincão que seja. Passa para pelo retorno da Ponte Preta para a Série B, esse apoio novamente, essa constância novamente do torcedor. E nós vamos fazer de tudo para que o torcedor compareça em massa, que xingue a mim, que xinga, mas que venha em massa, porque aí é difícil. Jogar no Moisés Lucarelli cheio, com o time empurrando a ponte,
vira caldeirão e é difícil ganhar da gente lá dentro. Aliás, as equipes da capital sabem disso. E aí, PDV e presidente, até perguntando sobre isso, né, de trazer o torcedor para mais perto, é óbvio que a gente tá vendo, e daqui a pouco a gente vai entrevistar o CEO do Noroeste, o jogo contra os grandes, eles vão colocar ali o ingresso mais barato para o visitante, R$250. Trazer o torcedor mais perto da Ponte Preta no Paulista e na Série C é só com um valor de ingresso acessível ao torcedor, ou vocês também pensam em adotar ali algumas medidas que vai dar um certo conforto para o torcedor, ali ele sentir também chamado pela própria Ponte Preta para acompanhar o clube? A gente sabe, né? Pô, o torcedor ele gosta de ver, mas já é um fenômeno meio natural você ver jogos com o estádio sem ter 100% do público por N motivos, financeiro, porque o cara chega lá, pô, é acachado na hora de chegar, tem o flanelinha ali que vai encher o saco, na hora da revista demora uma barbaridade pro cara entrar. A Ponte Preta vai fazer alguma coisa também para se transformar mais atrativo pro torcedor acompanhar o jogo, ou o que vocês estão pensando para trazer esse torcedor mais perto em dia de jogo? Gustavo, desde que eu cheguei aqui, a Ponte Preta tem talvez o bilhete de ingresso mais barato do Brasil. É um pensamento arcaico, mas diante da própria estrutura que a Ponte Preta tem, não poderia ser diferente, tá? Eu recebi a Ponte precisa de dinheiro, eu recebi uma proposta essa semana, que já chegou e pode suplantar R$1 milhão para levar a partida que eu tenho com o Corinthians para Brasília, se não me engano. Eu não vou fazer isso. Porque eu preciso do torcedor da Ponte Preta para enfrentar presidente. A gente agradece financeiramente pra gente também. Sei que dói no seu bolso, mas a gente agradece. Então, eu, por exemplo, não tenho a condição que o Noroeste tem, de elevar em 300% o valor de ingresso da torcida visitante, porque no Moisés Lucarelli não tem torcida visitante. Verdade. A Ponte Preta junto com os quatro da capital. O senhor acha inadmissível isso, presidente? De não conseguir ter segurança para fazer um Palmeiras e Corinthians, um Ponte Preta e Guarani, sem a presença das duas torcidas? Eu acho sim. Isso aí é o Estado falar, nós não temos condição de governar o país. Isso é absurdo. É um absurdo o Estado falar que não tem uma condição de se preparar um efetivo, de se preparar medidas para se separar os bons dos maus e você poder colocar. Tá? Derby mesmo, um derby com uma torcida só é triste, um Ponte Corinthians dentro do majestoso. Falar para você, presidente, que o último... Ele já assistiu, sabe como é bacana, Ponte Santos, Ponte Palmeiras, Sacode Campinas, o Caldeirão do Moisés Lucarelli pulsa. Tá? Nós temos a maior torcida do interior do Brasil, ninguém nos suplanta nisso. Tá? Não é querer... Duas coisas que os demais clubes do Brasil não têm. Bom, torcidas grandes têm, né? Mas quanto aos médios, nós temos a maior torcida do interior do país e nós temos um troféu que ninguém tem, que é o Moisés Lucarelli. Tá? Que queriam derrubar para construir 8 torres de apartamento. Moisés Lucarelli foi construído pelos torcedores da Ponte, Gustavo. Sim. Tá? Foi doado tijolos, foi doado cimento, foi doado cal, pedra, e os torcedores colocaram a mão na massa e ali uniu ricos e pobres para erigir o terceiro maior estádio de futebol do Brasil na ocasião. Então é gostoso demais. O velho Moisés, agora tá revitalizado. Reformei todos os camarotes, lá é tudo novo, né? É bacana. O jogo lá, o adversário sente. A torcida, quando não tá do nosso lado também, é um problema seríssimo. Mas quando a torcida tá do nosso lado... Teve um Ponte São Paulo ano passado, o presidente do São Paulo, nós nos encontramos na federação e falou: Berlim, o que é isso? Eu nunca vi uma torcida daquele jeito. Do primeiro minuto que nós entramos em campo até o último minuto, vocês ganharam de 2-0, a torcida não parou de incentivar. Mesmo quando o São Paulo tinha, às vezes, o domínio do jogo, a torcida empurrava. Isso foi ao longo da história, se perdeu também. Nós precisamos voltar com isso, né? O time da Ponte, a torcida da Ponte faz o time pulsar. E para você fechar com o presidente Paulo do Vale, mas eu concordo 100% com ele sobre esse assunto de não conseguirmos ter duas torcidas em jogos grandes aqui em São Paulo, e não é querendo fazer rixa nem nada, mas o último Guarani Palmeiras que eu fiz lá no Brinco, a gente da própria imprensa fala, mas é impossível fazer.
Ué, mas vocês faziam até 10 anos atrás, como é que ficou impossível agora? Então, concordo com você, a falência do Estado mesmo, presidente, é bater no peito e falar que o Estado é incompetente para conseguir dar segurança, porque pensam só nos organizados, mas tem muita gente que não tá ali para fazer bagunça, que tá ali para ver um jogo de futebol e torcer pelo seu time. Concordo 100% Gustavo, com isso. Gustavo, deixa eu te interromper mais um minuto. Claro. Tirando essas grandes arenas, que a maioria delas não foi feita pelos clubes, foi feita pelo Estado, né? Ainda tem. Quem vai no estádio de futebol são as organizadas. Se você alijar as organizadas, não tem renda. Hoje a Ponte Preta dá 5 mil de média, 3.500 torcedores são as organizadas. Sim. Tá? Todo mundo quer, o que você tem que é botar ordem nas organizadas. E graças a Deus eu contribuí para essa ordem aqui em Campinas. Ainda tem algum deslize, é lógico que tem. Sou cobrado, sou xingado por eles, mas a torcida da Ponte se tornou mais ordeira. E essas organizadas têm que ter um carinho melhor, senão tudo no Brasil está errado. Ninguém, a torcida jovem da Ponte Preta foi fundada em 1969. Faz parte da história do clube. Então, carinho com eles, não precisa ficar à mercê deles, se vender ou comprá-los. Você tem que fazer entender, olha, nós precisamos de a índole tem que ser essa, as diretrizes têm que ser essa, senão o clube vai ser punido. E nós vamos perder a maior força nossa, que é a torcida. Boa, presidente. Olha, quase 1h40 de papo. Agradeço muito por ter topado conversar com a gente. Algumas oportunidades você falou que queria conversar aqui também com a imprensa de São Paulo para mostrar a situação da Ponte, e aí cada um faz o juízo de valor com relação à sua administração, com relação às administrações anteriores. Eu tentei ser o mais justo possível dentro daquilo que eu sempre fui. Eu sempre bati muito nas gestões anteriores do Sérgio Carnielli e, obviamente, também bato em você. Foi justo, não tem problema nenhum. O que eu clamo sempre é que Campinas fosse assim como vocês são, tá? Vai mostrar o que eu estou fazendo de errado, mostre também o que eu fiz de certo, mas mostre por que não está dando certo hoje em dia, por que é quase impossível dar certo hoje em dia. Isso eles não mostram. Eles simplesmente pedem para eu convocar uma coletiva e falar quanto deve. Fala, pô, peraí. Você vai falar, deve 100 milhões? Deve. Por que deve 100 milhões? Então, precisava ser melhor esmiuçado. Muitas vezes acontece o que você falou, Paulo. Às vezes, como o Elias aí paga o pato. É um prazerzaço falar com você. Saber que você tem DNA na veia aí de alvinegro, e o Gustavo também, a Nina, que vocês fazem um grande programa, e sempre que precisar, estou aqui à disposição enquanto for presidente da Ponte Preta. Obrigado, presidente. Até a próxima. Um abraço a todos. Tá aí, Soler. Presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, espaço grande, né? 1h40. Acho que nem em Campinas o Eberlin falou por tanto tempo assim. A gente teve essa oportunidade hoje aqui nesse Concentração. Tudo foi tocado, né? Todos os assuntos. Acredito que sim, cara. Assim, tem pergunta outra que as pessoas me mandam que não tem como ser feita de alguma forma, né? Mas eu tentei abordar todos os temas e dar o espaço pro presidente falar a respeito de tudo. Boa.